não, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online! Salve, salve, galera! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos de novo. Boa noite, Juan! Boa noite! E aí, agora a gente vai continuar falando dos tipos de discurso, porém, a gente vai falar da transposição de um discurso para o outro. No entanto, antes de a gente entrar nessa questão da transposição, é muito importante a gente falar sobre a questão da narração. Eu havia falado com vocês que os discursos são mais comuns, discurso direto, o discurso indireto e o indireto livre, eles são mais comuns no texto narrativo. Então nós vamos começar falando sobre a narração. Por quê? É a partir da narração que a gente consegue justamente pensar esses elementos que a gente tem, tá? A narração, e a gente já tem essa noção, é quando o texto conta alguma coisa. É quando o texto mostra uma sequência de ações, essa sequência bem encadeada de maneira lógica, de maneira profícua, de maneira cronológica, quando necessário, ok? Para alguém. Então aqui você tem, muito possivelmente, uma professora contando, narrando uma história para seus alunos, ou uma tia para os seus sobrinhos, uma mãe para os seus filhos, enfim. Essa ideia é justamente a de a gente entender como que o discurso se constrói. E esses discursos, como eu falei com vocês, eles aparecem a partir dos personagens ou das pessoas. Por quê? Quando eu falo personagem, eu estou me atendo exclusivamente à ideia de texto ficcional. Personagem existe no texto fictício. Pessoa existe na vida real. E a gente só narra texto fictício? Não. A gente narra também textos realistas. A gente narra coisas que aconteceram com a gente ontem, anteontem, no ano passado, na infância, enfim. A gente tem esse hábito, ok? Bom, os personagens correspondem às pessoas que vivem as ações, ok? O foco narrativo, ele vai ser em primeira pessoa, quando for narrador-personagem, ou seja, o próprio personagem que viveu a ação, que viveu a história, contando a sua história, ou esse foco narrativo pode estar em terceira pessoa, que é quando o narrador não viveu a história, ou ele só observou, ele só viu aquilo que ele está contando, ou ele só conhece, ou ele é um intruso, ou ele é onisciente. O onisciente é o narrador mais confiável. Por que que ele é o mais confiável? Porque ele tudo sabe, ele tudo vê, ele tudo conhece. Ele conhece, o pensamento de cada personagem, ele conhece os sentimentos, ele conhece as intenções que não são pronunciadas, mas que estão guardadas. Ou seja, ele, de todos os narradores, é o mais confiável, porque ele vai ser capaz de te mostrar a narrativa com tudo, com toda a riqueza de detalhe, ok? O enredo é a história em si. E aí, dentro desse enredo, a gente tem o tempo, o espaço e os discursos. A possibilidade de usar o discurso direto, o indireto e o indireto livre. O enredo é a história que está sendo contada. A história que se produziu e que se construiu
para chegar a um objetivo, que é o de fazer com que o outro, o leitor, seja capaz de compreender a história da maneira como você, que está contando, quer, ou construindo aquele texto. Tá bem? O tempo vai indicar quando a história aconteceu. Mas se eu estou narrando, essa história já aconteceu. Então pensem no seguinte, o verbo se marca no passado. Narração tem de estar no passado. E isso não está ligado ao tipo de discurso, ainda, porque eu estou falando de narração. O tipo de discurso está ligado ao personagem, ok? E, nesse caso, a gente pode até encontrar verbos no presente, que é o que nós chamamos de presente histórico. No entanto, por ele ser um presente histórico, ele faz referência ao passado, ok? O espaço ou o lugar é onde a narrativa acontece. É o lugar em que a história ocorre. E os discursos que a gente já viu. Discurso direto, reprodução fiel da fala de alguém. Discurso indireto, adaptação da fala de um personagem com o discurso do narrador. Então, repara, nesses dois casos a gente ainda consegue fazer a distinção. E o discurso indireto livre, que é a mescla, a fusão. Repara, no discurso indireto a gente só junta, mas a gente ainda consegue fazer a distinção. No indireto livre, a gente mescla, a gente faz a fusão, ao ponto de a gente não ser capaz de distinguir o que é personagem e o que é narrador, ok? Então, como eu falei com vocês, é muito importante a gente saber essas nuances, essas questões, pelo fato de que o tipo de discurso, ele se caracteriza muito mais no texto narrativo. Uma questão que nós vimos no primeiro tempo, no primeiro material, que era a questão de número 1, nós não tínhamos um texto narrativo. Era um texto que abordava uma questão de reportagem. Então era um texto que tinha ali um olhar científico também, e que dentro desse olhar científico você tinha. Então, como eu disse, está restrito ao texto narrativo o uso do discurso? Não, não está restrito. No entanto, é mais comum, é mais recorrente. Difícil a gente encontrar um texto narrativo que não tenha um tipo de discurso sendo apresentado ali, ok? Por menor que ele seja, uma crônica, um conto, alguma coisinha, alguma passagenzinha, algo básico, rápido, vai acabar aparecendo, beleza? Bem, então nós vamos dedicar este tempo agora para falar da transposição. O que é transposição? É quando eu mudo de um tipo para o outro. Então a transposição do discurso direto para o indireto e o contrário também. Tá? Então eu posso estar no discurso indireto e querer vir para o direto. A gente fez ali no quadro alguma coisa já, né? A gente percebeu que não tinha mais a necessidade, depois do verbo descende, e isso mais uma vez, pensando na ordem direta, não tinha mais a necessidade dos dois pontos, depois do verbo descende, não havia mais a necessidade do uso de aspas, nem do travessão. E a gente tinha necessidade, depois do verbo descende, de usar um conectivo. E isso é o suficiente? Não. Isso não é o suficiente. Quando eu faço a mudança de um tipo de discurso para o outro, eu tenho adaptações que são necessárias. E é sobre isso que a gente vai falar neste tempo. A gente vai falar sobre as mudanças nos verbos, sobre as mudanças nos pronomes, sobre as mudanças em algumas palavras que seriam elementos adverbiais, ok? E a gente vai ver alguns exemplos caracterizando isso. Um outro ponto, eu havia falado com vocês de a possibilidade no discurso direto de o verbo descende vir no início, no meio ou no fim. Aqui eu botei um exemplozinho assim para que vocês possam identificar esse tipo de construção, ok? Bem, então, quais são as principais características? Quando a fala
de uma pessoa, tá? Encontra-se na primeira pessoa, como eu fiz com o exemplo do Juan, ela está no discurso direto, eu vou para o indireto, eu tenho que tirá-la da primeira e colocá-la na terceira. Então o Juan havia dito lá no primeiro tempo, eu estou mexendo no celular. Eu, pronome em primeira pessoa. Estou, verbo em primeira pessoa. Então repara, o Juan disse, eu estou mexendo no celular. Discurso direto. Quando eu passo isso para o discurso indireto, o Juan disse que estava mexendo no celular ou que ele estava mexendo no celular. Então, eu tenho que fazer a mudança da primeira para a terceira. Repara, os pronomes eu e nós, no discurso direto, quando eu passo para o indireto, vão virar, no caso eu, vira o ele ou ela, porque depende do meu correspondente. O nós vai virar ou eles ou elas, mais uma vez, dependendo do meu correspondente. Então, quando eu disse lá, o Juan disse que ele estava mexendo no celular. O ele concorda com o Juan, com a ideia de singular e com a ideia de masculino. Se não fosse Juan, se fosse, por exemplo, a Carol, eu teria que usar a Carol disse que ela. Aí eu troco o ele pelo ela. Ou seja, o eu, que não faz distinção nenhuma em nenhuma situação, vai sofrer a possibilidade de alteração para o ele ou para o ela, dependendo do referente a que eu esteja fazendo diálogo, ok? Já os pronomes oblíquos, me, mim, comigo, nós e conosco, reparem, pronomes de primeira pessoa. Eles vão virar os pronomes de terceira pessoa. Eles vão para ele, ela, eles, elas. E aí esse ele, ela, eles, elas são os pronomes oblíquos tônicos, que vão ser antecedidos por uma preposição. Lhes, se, consigo, o, as, o, a, os, as. Tudo isso daqui vai depender do tipo de verbo, se é um verbo transitivo direto, se é um verbo transitivo indireto, se aquele elemento exercia a função sintática de sujeito, se ele exercia a função sintática de complemento, tá? Então, quando for sujeito, vira isso aqui. Quando for complemento, vira aqui, tá? Os pronomes possessivos, meu, meus, minha, minhas, nosso, nossos, nossa, nossas, primeira pessoa. Esses pronomes, quando passam para o discurso indireto, eles viram seu, seus, sua, suas. Somente essas possibilidades. Ou seja, eles vão para a terceira pessoa, no singular ou no plural. Mais uma vez, o que determina isso é o contexto em relação aos seus referentes ali, tá bem? Agora, isso aqui é o que mais causa uma ideia nebulosa na cabeça dos estudantes. São os tempos verbais. Precisamos estar atentos a isso, ok? Quando eu tenho o presente do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo. A frase do Juan, mais uma vez. O Juan disse, eu estou mexendo no celular. Eu estou. Presente indicativo. Quando eu adaptei para o discurso indireto, o Juan disse que ele estava
O verbo estar no pretérito imperfeito do indicativo é eu estava, tu estavas, ele estava. Então, ele estava. Saiu do presente do indicativo, veio para o pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito perfeito do indicativo passa para o pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, vamos dar um exemplo rapidamente. A gente já vai ver alguns ali na frente, tá? Ana falou. Ana falou. 2 pontos. Mesma linha entre aspas ou linha de baixo com travessão. Eu comprei pão. Ok? Vou passar para o discurso indireto. Ana disse que eu, vira ela, porque faz referência ao Ana. Ela comprará pão. Como no discurso direto ela falou comprei, pretérito perfeito do indicativo, ação realizada, concluída, finalizada, ok? E aí vai para o mais que perfeito. Ela comprará pão. Quando eu tenho o futuro do presente do indicativo, vira futuro do pretérito do indicativo. Foi o que aconteceu naquela questão. Se eu não me engano, questão de número 3 no material anterior. Então, se eu tenho lá, Anderson avisou, 2 pontos, discurso direto. Irei ao evento. Eu irei ao evento. Passando para o discurso indireto. Anderson avisou que, o eu vira ele, irei ao evento. Então, iria ao evento. Anderson avisou que ele iria ao evento. Ou apago ele também. Anderson avisou que iria ao evento, porque a ideia fica subentendida ali, tá? Presente do subjuntivo passa para o pretérito imperfeito do subjuntivo. O presente do subjuntivo é aquele em que você expressa uma vontade, um desejo, um sonho, ok? Então, Anderson desejou aos noivos, 2 pontos, que vocês sejam felizes, tá? Aí eu tenho que passar para o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é aquele que vem antecedido pelo ser e que que tem a sua desinência SSE, tá? E aí, nesse caso aqui, como a gente vai fazer a fusão, a gente não vai fazer a fusão com o C, mas sim com o Q, beleza? Então, Anderson desejou que os noivos... eu falei o quê? Que vocês sejam felizes, foi isso? Então, que vocês sejam felizes, vocês. Então, Anderson desejou que os noivos, no lugar de sejam, fossem felizes. Então, ou Anderson desejou aos noivos que eles fossem felizes. Mas não há necessidade desse eles. Basta manter Anderson desejou aos noivos que fossem felizes. E aí, ó, fossem, sejam, que estava lá, que sejam, saiu do presente do subjuntivo, e fossem virou pretérito imperfeito do subjuntivo. O futuro do subjuntivo vai passar para o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, quando eu falar, ok? Mariana disse, quando eu comprar minhas roupas, você verá. Mariana disse que quando ela comprasse as roupas, você veria ou ela veria, porque vai depender sempre do referente. Ela veria, ele, uma outra pessoa veria, que aí fazendo a mudança do você lá da fala dela. Quando eu tenho o imperativo, ele passa para o pretérito imperfeito do subjuntivo. Ou seja, o pretérito imperfeito do subjuntivo acontece com o presente, né, a mudança
né, do presente do subjuntivo, futuro do subjuntivo e o imperativo. No discurso direto, quando passa para o indireto, vai virar ali pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, o avô ordenou: estude, André. O avô ordenou ao André que estudasse, ao neto que estudasse, enfim. Então, que estudasse. O verbo tem essa construção S, S, E, que é a desinência modo temporal. Ela indica o modo subjuntivo e o tempo pretérito imperfeito. Então, eu preciso sempre seguir isso, Felipe? Sim. Esse tipo de mudança é o que vai garantir a ideia da construção adequada para que você entenda o momento em que a fala foi transmitida, tá? Então, essas construções, elas devem seguir à risca a sequência que a gente apresentou. Outras palavras que seriam os nossos advérbios. O ontem vira no dia anterior. O hoje vira naquele dia, porque é no momento em que a pessoa está falando. O agora vira naquele momento. O amanhã vira no dia seguinte. Aqui, aí e cá viram ali e lá. Este, esta, isto viram aquele, aquela, aquilo. Então a gente também precisa entender esse tipo de situação. Mariana disse: ontem comprei pão. Ontem eu comprei pão, passando para o discurso indireto. Mariana disse que no dia anterior ela comprara pão. Então fiz todas as adaptações. A adaptação do ontem, a adaptação do eu e a adaptação do comprei, que é o tempo verbal, que é o verbo, né? Dentro de um determinado tempo e de um determinado modo. Então eu preciso que essas adaptações sejam sempre seguidas à risca, beleza? Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Sempre com o discurso direto e o discurso indireto marcando essa transposição. Discurso direto. Aí já vem a fala direto da pessoa. Eu comecei minha dieta ontem. Passando para o discurso indireto. Ela disse que começara. Por que começara? Comecei está no pretérito perfeito. Então, ele passa para o pretérito mais que perfeito. Minha dieta ontem. Minha, na primeira pessoa. Eu tenho que passar para a terceira. Pronome possessivo. Sua dieta. Ontem, no dia anterior. Então, ela disse que começara a sua dieta no dia anterior. Próximo exemplo. Vou ali agora e volto rápido. Ele disse que ia lá naquele momento e que voltava rápido. Então, repara, vou e volto. O verbo, nas duas construções, aqui em cima no discurso direto, sim, os verbos, na verdade, se encontram no presente do indicativo. Então, vou vira ia. Beleza? Volto vira voltava. E aí você pode falar assim, ué, Felipe, o vou não é ideia de futuro? A gente usa erroneamente para marcar uma ideia de futuro, que é uma ideia de futuro muito próxima também. Porque o correto é irei, marcando o futuro, tá bem? O vou é algo do presente, tá? Isso originalmente. Não significa dizer que a gente não possa usar o vou com marca de futuro. Pode, porque isso aí vem ganhando campo a partir do uso, ok? Aí repara, o ali virou lá. O agora virou naquele momento. Ou seja, todas as adaptações necessárias foram feitas. Repara nesse aqui agora, ó. Nós viajaremos amanhã. Nós, primeira pessoa do
plural, viajaremos, verbo no futuro do presente, amanhã o advérbio. Eles disseram que viajariam. Saiu da primeira para a terceira, ok? E aí eu tenho aqui o verbo no futuro do presente, virou, viajariam, futuro do pretérito. O amanhã, no dia seguinte. Então, eles disseram que viajariam no dia seguinte, ok? Ah, é difícil. Na verdade, é só você decorar. Decorou aquela listinha que eu apresentei para vocês, na verdade essas listinhas, né? A dos advérbios, a da mudança dos tempos e dos modos verbais e dos pronomes, você consegue fazer. Tem que decorar? Tem que decorar. Não tem para onde fugir, infelizmente, ok? Olha o exemplozinho aqui, com o meio que eu falei, tá? Mas vamos continuar, Os amigos repetiam, : nossa amizade é eterna. Aí repara, os amigos, isso aqui é o narrador, eles repetiam. O narrador não pertence a esse grupo de amigos. Como que eu sei disso? Porque se ele se sentisse do grupo, ele diria meus amigos e o verbo estaria na primeira pessoa do plural. Repetíamos, tá? Nossa amizade é eterna. O pronome em primeira pessoa do plural, o é, que marca ali o uso do presente do indicativo. Mudando agora para o discurso indireto. Os amigos repetiam que, pronome pronome possessivo. Então, continua com pronome possessivo. Só que aqui era de primeira pessoa do plural. E aqui agora eu tenho que manter a terceira. Por quê? Porque faz referência aos amigos. Suas amizades, e na terceira do plural, porque, eles. Suas amizades, presente virou pretérito imperfeito. Eram eternas. Beleza? Olha aqui, o tipo de frase com a intercalação da narração. Sou inocente, disse o indivíduo, mas não sou santo. Então o que ele disse? Sou inocente, mas não sou santo. Essa é a fala dele. A fala dele foi quebrada. E isso é mais por uma questão de estilo. Olha aqui no final, é mais uma questão de estilo, mais uma vez, ok? Então, sou inocente, sou primeira pessoa e esse verbo está no presente. Mas não sou também presente do indicativo. Não sou santo. Então, repara, eu vou pegar isso aqui primeiro para passar para o discurso indireto. O indivíduo disse que, sou, era primeira pessoa, tá? E ele era, então, terceira pessoa e a mudança do tempo. Saiu do presente para o pretérito imperfeito. Que ele era inocente, mas que não, não era, de novo, santo. Beleza? Olha esse terceiro caso, com muito mais coisa. E aqui, a ideia da narração veio ao final, Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Foi para a linha de baixo, travessão. Alô? Quem fala? Linha de baixo, mudança de turno. Já mudou a pessoa, porque agora vem a pessoa que vai responder. Bom dia. Com quem quer falar? Respondeu com tom de simpatia. Repara, eu não tinha necessidade de falar isso daqui. Respondeu com tom de simpatia. Mas a pessoa quis botar, o autor do texto quis botar. Agora reparem na transformação desse trecho para o discurso indireto. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Ponto. Cumprimentou e perguntou. Quem está falando? Por que cumprimentou e perguntou? Porque o alô é um cumprimento. O alô, ele serve justamente para abrir o canal de comunicação. O quem está falando é uma pergunta.
Então, repara, não há necessidade de eu colocar o alô aqui, ok? Então, cumprimentou e perguntou. Quem estava falando? Ó, quem fala, presente. Fala, presente do indicativo. Então, perguntou quem estava falando. Ó, estava falando. Estava, o verbo está aí no pretérito imperfeito do indicativo. Do outro lado, que aí ele vai marcar a mudança de turno da fala. Alguém respondeu ao cumprimento, porque a pessoa deu bom dia. E perguntou com tom de simpatia. Então aqui, ó, e perguntou com tom de simpatia. Porque isso aqui é uma pergunta, ok? Eu troco a palavra respondeu por perguntou, porque isso aqui é uma pergunta. E perguntou com tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Ó, com quem quer falar. Então, com quem a pessoa queria falar, com quem quer falar, a ideia de futuro. Ou seja, você ainda vai falar, você não está falando. Então, perdão, com quem quer. Aqui o verbo também está no presente, tá? Mas é aquele verbo no presente que marca uma ideia de futuro. Você ainda não necessariamente está falando com essa pessoa. Então, queria, o verbo no pretérito imperfeito. Se o verbo já estivesse no futuro aqui, aí aqui viria para o futuro do pretérito. Se aqui estivesse no futuro do presente. Então aqui teria que virar, perguntou a pessoa com quem... Perguntou com tom de simpatia com quem a pessoa quereria falar, fazendo essa mudança aqui, tá? Então, nesse caso, eu tive a necessidade de ir adaptando mais coisas. E essas adaptações são importantes, beleza? Vamos resolver agora algumas questõezinhas para a gente poder ficar afiado em relação a isso. Vamos pular o texto e vamos ver a questão. E por isso dizia que sua vida se resumia num monte de cacos. Isso está lá no primeiro parágrafo. Então, ó, dizia que, verbo dicende, conectivo, sua vida se resumia num monte de cacos. Em discurso direto, a fala do personagem seria... Isso aqui está no discurso indireto. Eu tenho que mudar daqui para o discurso direto. Então, permaneceria esse início. E por isso dizia, dois pontos, e aí na mesma linha, entre aspas, na linha de baixo, travessão. Bom, sua vida se resumia num monte de cacos. Quais são as opções que eu tenho? A vida se resumia num monte de cacos, a vida se resume num monte de cacos, sua vida se resumia num monte de cacos, minha vida se resume num monte de cacos e minha vida se resumia num monte de cacos. A opção aqui é a letra D. Por quê? Sua, pronome de terceira pessoa. Na terceira pessoa vira a primeira, porque eu estou saindo do indireto para o direto. E aí é a própria pessoa falando. Então, vira minha vida, ok? Primeiro ponto. Se resumia, o verbo está no pretérito. E ele está no pretérito imperfeito. Então, no pretérito imperfeito, o verbo, para o discurso direto, assume o presente. Se resume. Porque aqui você poderia ficar na dúvida, na letra E. Só que aqui é resumia, manteve o tempo verbal. Se mantém o tempo verbal, você já pode cancelar. Porque o tempo verbal sempre vai mudar. Então, vai direto no tempo verbal e nos pronomes, para observar. Manteve pronome e manteve o uso do tempo verbal, tá errada aquela opção, você já pode eliminar, ok? Então, ó, resumia, resumia e resumia. 3 frases, 3 períodos que mantinham o tempo verbal. Você já podia eliminar de cara A, C e E. A, B e a D são as únicas que mudam do resumia para o resume. A diferença é que aqui tem um pronome, sua vida, e aí ele tirou o pronome aqui e botou a vida. E aí o único que tem pronome possessivo é a letra D. Então, a letra D é a única opção. Uma questão que você resolve sem ler o texto, sabendo basicamente a regra de transposição.
de um tipo de discurso para o outro, ok? Segunda questão. Nesse trecho, observa-se um diálogo interior do cronista. Se a fala do cronista fosse dirigida a outro personagem, o termo sublinhado assumiria na transposição do discurso, perdão, na transposição do trecho para o discurso indireto a forma. Então, nós teríamos o seguinte, ó. E disse comigo, eia, passemos em revista as procuras e ofertas, caixeiros, desempregados, pianos, magnésias, sabonetes, oficiais de barbeiro, casas para alugar, armas de leite, cobradores, coqueluche, hipotecas, professores, tosses crônicas. Então, esse trecho aqui é em referência ao verbo passemos. Repara, ele diz que isso daqui é um diálogo do próprio cronista com ele mesmo. Então, é um diálogo interno. É ele falando com ele mesmo, ok? E aí ele pede, se a fala do cronista fosse dirigida a outro personagem, uma pessoa, singular, ok? O termo assumiria no discurso indireto. Qual forma? Então ele está pedindo duas coisas. Primeiro, isso aqui está na primeira pessoa do plural. Você já tem que pensar que na primeira pessoa do plural ele está falando com o nós, ok? E você passaria a ter uma única pessoa, uma outra pessoa. E ele pede a transposição para o discurso indireto, porque isso aqui está no discurso direto. Então seria o passe, o passasse, o passaria ou o passou. Então aqui, ó, passemos, o verbo está na primeira pessoa do plural e ele se encontra no imperativo. O imperativo vai fazer a mudança para a construção do verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Lembra que eu falei lá? São 3 tempos verbais que, quando passam para o discurso indireto, viram pretérito imperfeito do subjuntivo. Quais são esses tempos? O presente do subjuntivo, no discurso direto, vira pretérito imperfeito do subjuntivo. O futuro do subjuntivo vira pretérito imperfeito do subjuntivo. E o imperativo vira pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, ó, passe, mantém. Passe continua com a ideia do imperativo. Passaria, futuro do pretérito. Passou, pretérito perfeito. Então, eu simplesmente identificando os tempos e os modos, eu já conseguiria marcar. Por quê? Porque não tem nenhuma outra construção que esteja no pretérito imperfeito do subjuntivo, ok? E aí, ó, da primeira do plural para a terceira do singular ainda. Mas no caso aqui, todas estão na terceira do singular. Ou seja, isso não iria nos ajudar. O que iria nos ajudar era justamente a identificação da questão do tempo e do modo verbais aí, beleza? Questão 3. Ao se transpor esse trecho para o discurso indireto, o termo sublinhado assume a seguinte forma. E o rato respondeu. Muito simples. Estabeleci uma relação, uma relação matemática entre seu tamanho e o meu. É claro que você precisa comer muito mais. Então, teria estabelecido, estabeleceria, estabelecia, estabeleceu, tinha estabelecido, tá? É o verbo estabeleci. Eu estabeleci. Eu estabeleci. Estabeleci está no pretérito perfeito, ok?
Ele não estabelece, ele estabeleceu, tá? Então, estabeleci uma relação matemática. O pretérito perfeito vai fazer diálogo com o pretérito mais que perfeito. Então, essa construção só pode ser a letra E. Por quê? O pretérito mais que perfeito, quando ele vem no tempo composto, ele vem com o verbo auxiliar no pretérito imperfeito e o verbo principal no particípio. Aqui você tem o verbo auxiliar com a construção de futuro do pretérito, não pode ser. Se fosse uma forma simples, seria estabelecera, ok? Estabelecera. Então, ele estabelecera, fazendo a forma simples. Aqui é a forma composta que a gente já viu na parte de verbos também, ok? E a última questão para a gente fechar com chave de ouro. Não faça assim com o pobrezinho que ele sufoca. Uma redação adequada desse trecho, transpondo para o discurso indireto, seria: minha amiga disse ao bêbado que não fizesse aquilo com o cachorro, que ele sufocaria. Minha amiga disse: não faça assim com o pobrezinho que ele sufocará. Minha amiga disse: não faça assim com o pobrezinho que ele sufoca. Minha amiga disse ao bêbado que não fizesse assim com o cachorro, que ele sufoca. Minha amiga disse ao bêbado que não faça aquilo com o cachorro, que ele sufocaria. Então, repara, ele diz que a gente tem que passar para o discurso indireto. Isso aqui está no discurso direto. A letra B e a letra C garantem discurso direto, então a gente já elimina. A gente fica com a letra A, com a letra D e com a letra E. Aí, a gente tem que começar a olhar as construções. Ó, não faça, o verbo está no imperativo. O imperativo vai passar para o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, fizesse, ok, fizesse, ok, faça, imperativo. Então, não pode ser aí. Mantemos, por enquanto, a letra A e a letra D. Aqui ele diz, não faça assim com o pobrezinho que ele sufoca. Aí, a letra A diz, minha amiga disse ao bêbado que não fizesse aquilo com o cachorro que ele sufocaria. E aqui eu tenho, ó, não fizesse assim com o cachorro que ele sufoca. Olha o verbo aqui, ó, o verbo manteve a construção. Se mantém, eu já sei que não pode ser. Tá? Porque manteve o tempo, não pode ser. Só pode ser gabarito na letra A, que é a única que apresenta mudança no verbo. E além da mudança no verbo, ele ainda muda o assim para aquilo. Então não faça assim, que ele não fizesse aquilo que ele estava fazendo. Belezinha? Bem, vem comigo aqui no quadro rapidinho, ó. Se tiver ficado alguma dúvida, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf, manda sua pergunta para mim que na primeira oportunidade terei o maior prazer em poder ajudá-los, beleza? Beijo imenso para vocês, valeu galera, tchau, tchau, uma excelente noite, uma excelente semana. Valeu Juan, até! Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate